Olá, tudo bem, meninas? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Meu nome é Aline, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho aqui em Jundiaí com exercícios, com a fisioterapia ortopédica e com a fisioterapia vascular e linfática. Então, eu trabalho desde das doenças ósseo e musculares, né? Como artrose, artrite, problemas musculares em si, e lesões musculares em si, e também com as lesões linfáticas, que são os linfedemas, aqueles pacientes com inchaço, né? Tanto de alguma patologia de base, como também pacientes que torceram o pé e estão com esse edema, coisas do tipo. Então, esse é o meu trabalho. E para quem não conhece a Aline, ela já nos presenteou com uma reunião aí na época da pandemia. A Aline é meu anjo da guarda, cuida do meu braço gordo. Então, não só, né? Ela cuida de outras coisas, mas comigo foi do braço gordo, que está mais magrinho agora. Lindo. Tá Ó, lindo, tá lindo. não está lindo? Tá maravilhoso, Está graças a entrando Deus. mais gente aqui, tá? A Vilma está sem áudio, infelizmente. E paciência. Bom, ainda bem que isso fica gravado, né, gente? E depois eu coloco no YouTube, quem não teve oportunidade de assistir, de participar, vai poder assistir depois, tá bom? Então, microfones fechados, a gente vai começar. Oi? Ô, Zuleika, fecha o meu que eu não estou conseguindo fechar, por favor. É para já. O meu também, por favor. Fechar microfone é comigo mesmo. Fecha o meu também, que eu quero mexer. Hã? Fechei. Tá tudo fechado, né? Ok? Bom, Joia. então vamos lá. Aline, a primeira pergunta é: a pessoa quer saber se pessoas com osteopenia podem fazer exercícios físicos. Então, vamos lá. Ó, não só podem, como devem. A osteopenia ela é uma condição óssea que, para a gente ficar assim mais claro, ela vem ser uma condição anterior à osteoporose. Não que todo mundo que tem osteopenia vai ter osteoporose, mas ela é uma condição de fraqueza dos ossos. Para eu fortalecer, eu preciso de exercício físico, juntamente com suplementos, com boa alimentação, mas deve-se fazer exercício físico, bem orientado, exercícios próprios para essa condição de osteopenia, mas tem que ser feito sim, na verdade devem ser feitos. Ok. A segunda pergunta é: se essa osteopenia, né, for no joelho e na lombar, quais os exercícios que seriam mais adequados? Então vamos lá. Como a gente disse anteriormente, a osteopenia ela é uma condição de fraqueza dos ossos, certo? Para a gente fortalecer, eu preciso sempre pensar em uma resistência. Não necessariamente com peso, às vezes eu posso usar o peso do próprio corpo, mas eu tenho que fazer exercício resistido, que eu tenho uma resistência sobre o meu corpo. Então, um exercício de agachamento para esse joelho é muito bom, porque eu vou usar a coxa e aí eu vou agachar com uma resistência que o meu pé vai estar no chão. E aí o que acontece? Sempre que a gente pensa em osso, a gente tem que pensar na estrutura adjacente. Então, eu vou para o músculo, eu fortaleço esse músculo que está nessa região do joelho, para eu fortalecer esse osso e diminuir essa osteopenia ou essas dores na osteopenia, ok? Então, são exercícios que a gente chama de exercícios resistidos, não necessariamente com peso, mas que me façam ter uma resistência a ser suprida. Então, o agachamento, por exemplo. Para a lombar, sempre que a gente pensa em lombar, a gente pensa na cadeia anterior. Então, quando eu tenho uma dor na lombar, eu preciso fortalecer os músculos do abdômen. Então, imagina aqui, ó. Imagina que aqui é uma pessoa. Aqui eu tô com a frente e aqui eu tô com as costas. Então, sempre que eu tenho uma dor nas costas, para tirar essa pressão das costas, eu preciso fortalecer a frente. Então, eu preciso de exercícios de abdômen. Mas como eu tenho dor nas costas, tem alguns exercícios de abdômen que eles são melhores.
A gente começa com exercício de abdômen em pé, com exercício de abdômen sentado, com exercício de abdômen na bola, que aí não vão forçar a sua coluna como os exercícios de abdômen deitado às vezes acontece. Então, a gente começa com exercícios mais simples e depois a gente passa para abdômenes um pouco mais complexos para fortalecer essa musculatura. Ok? Ok. No yoga a gente faz muitos asanas para fortalecer os músculos do abdômen. E, inclusive, a gente sempre comenta a questão dessas pessoas que trabalham em pé, como você, por exemplo, né? Atendendo, se você colocar toda a força, né? Se você concentrar na lombar, no fim do dia você não aguenta, né? Exatamente. Você tem É que muito trabalhar. interessante essa ideia do yoga também, e a gente traz muito essa ideia no Pilates, na própria fisioterapia. Então, eu fico muito feliz que mais pessoas e mais esportes, e eu adoro o yoga, né? Mais esportes, mais atividades físicas pensam nisso, porque o abdômen a gente chama de core, ou de powerhouse, que é casa forte. Então, se eu tenho o abdômen bem fortezinho, é muito menos provável que eu tenha dores nas costas e nas pernas, porque o abdômen é o meu centro de força, meu centro de gravidade. Então, para o equilíbrio, o abdômen também é muito importante. Então, a gente precisa trabalhar essa musculatura. E não pensando em questões estéticas, eu vou ficar com um tanquinho, com um gominho, não. Pensando nas questões musculares mesmo, nas questões de força e de força e estabilidade do nosso corpo, do nosso músculo, centro musculoesquelético, né? Então, a gente precisa muito fortalecer o abdômen. Uhum. Viu, meninas? E falam que eu sou carrasca quando eu dou alguns asanas para isso. Não, o abdômen precisa mesmo. A próxima pergunta seria: quem fez cirurgia na quarta e quinta vértebra cervical, né? Pode fazer exercício com movimento de pescoço? A gente tem que pensar assim. A gente tem alguns, não mitos, mas vamos dizer algumas ideias na nossa cabeça, que a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo do joelho, que é mais fácil. Quando eu faço a cirurgia do joelho, ou quando eu tenho um problema no joelho, não posso agachar. Mas a gente não agacha para sentar no carro, para sentar no vaso sanitário, para sentar no sofá, a gente sempre agacha. Então, aqui na cervical, a gente sempre faz movimento. Eu vou olhar para o lado, eu vou movimentar. Eu vou abaixar para pegar alguma coisa, eu vou movimentar. Mas a gente tem que fazer movimentos orientados e conscientes. Então, sim, pode fazer movimento, mas você tem que fazer movimentos orientados. Por exemplo, para você, eu não daria um abdominal que você vai fazer superior, porque provavelmente você vai mexer a cabeça. Então, antes de você ter uma consciência corporal de abdômen, eu não daria um exercício de superior, por conta dessa questão da sua cervical. Mas para exercícios da cervical, eu começaria com alongamentos, para a gente ir entendendo onde a gente está com essa dor da cervical, com essa rigidez pós-cirurgia, com quanto tá de falta de mobilidade, o quanto de mexer o rosto você mexe, o quanto o seu pescoço está mexendo. Então, seria bom você ir procurar algum profissional, fisioterapeuta, o ortopedista também, para ele te orientar quanto ao exercício, mas deve fazer e pode fazer porque você mexe ao longo do dia, ao longo da sua rotina. Então, seria um contrassenso eu falar para você, não mexe, e aí você não vai poder mexer nunca. Então, você tem que ter essa mobilidade. A gente tem que... o objetivo da fisioterapia e de todas as ciências da saúde é te darem maior qualidade de vida. Qualidade de vida é você conseguir fazer suas coisas, né? Ou da melhor forma possível. Então, a gente precisa te ver, te orientar e personalizar para você exercícios que vão te ajudar a melhorar suas atividades de vida diária, que são, seu neto te chama, você tem que conseguir olhar, né? Você tem que conseguir saber onde ele está. Então, a gente precisa fortalecer esses músculos, mas tudo bem orientado e com bastante progressão, né? Cuidado e progressão.
A gente não começa com exercícios intensos, vai sempre devagarzinho, tá? Mas deve ser feito sim. Ok. Gente, só uma coisa, se eu falar muito rápido, vocês me avisam, tá? Porque eu geralmente falo rápido, aí se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, tá? Elas podem levantar a mão, se quiserem também fazer alguma parte, aí também pode, né? Desde que seja ordenado, e o pessoal está entrando. Olha que roda maravilhosa, Aline, você trouxe esse mundo de gente. Muito obrigada, fico muito, muito feliz. E eu me empolgo, eu falo rápido, qualquer coisa vocês me dão uma chamada, tá? Pode deixar. Aí, voltando um pouquinho na osteopenia, a pessoa pergunta qual é o tratamento adequado. Ó, então, assim, osteopenia, tanto a osteopenia quanto a osteoporose, mas a osteoporose a gente entra numa situação um pouquinho mais embaixo, mas a osteopenia são exercícios, alimentação correta, então nada é sozinho, né? A gente tem um combo. Exercícios bem orientados, alimentação correta e também alguns suplementos, que aí quem passa é o médico, geralmente o endócrino ou o geriatra, passa para vocês, ou às vezes até o cardio, mas geralmente a gineco também passa para a osteopenia, mas geralmente o endócrino, ele passa esses remédios para vocês, mas geralmente são suplementações, tá? Mas é um combo. Então precisa ser uma alimentação saudável, conduzida pela nutricionista, exercícios físicos orientados e suplementação com o médico. Ok. Existe aí uma discordância, né, quanto aos suplementos, né? Para idosos. Tenho percebido muito isso. Pode tomar whey? Não, whey é maravilhoso. Não serve para nada. Então, assim, entre os próprios geriatras, entre os próprios profissionais, existe aí essa dúvida do que deve. Mas o whey, ele fica uma coisa à parte. Os suplementos que eu falo aqui são suplementos de cálcio, suplementos... Amendronato. Exato, mas mais suplementos de cálcio mesmo, suplementos vitamínicos, suplementos que vão... Exato, suplementos que vão te auxiliar nisso tudo. Sem a questão do whey, porque o whey, ele vai muito pro músculo, né? Ele não vai tanto pro... Exato, ele não vai tanto pro osso aqui que a gente está trabalhando. Ele vai mais pro músculo, mas sim, tem essa controvérsia. E dependendo do grau de osteopenia, se ele já está indo para uma osteoporose, não é só suplemento vitamínico, tem remédios também. Mas aí, cada caso é um caso e o médico avalia de uma forma melhor nesse sentido, tá? Tem que passar com o médico. E aí, nesse caso, também os músculos têm que estar com uma boa saúde em dia para poder dar conta dos ossos, né? Acho Exatamente. Que é um conjunto. Lu, isso que você falou é muito importante. A gente não pode segmentar uma pessoa. Então, assim, uma pessoa... Vamos dar o exemplo da Azul que eu conheço. Não posso dar o exemplo de vocês, senão vocês me puxam a orelha. Mas a Azul. A Zuleika, ela não é só o braço que eu tratei. A Zuleika é a Zuleika, que é professora de yoga, gerontóloga, trabalha pra caramba, que tem o marido Jorge, que tem mais de 60 anos, mas que é extremamente ativa. Então, ela é um conjunto. Quando eu vejo um paciente, eu não vejo, não vem para mim artrose e eu trato uma artrose. Eu trato a dona Maria, a dona Francisca. A gente não pode tratar segmentado. Então, é uma osteopenia, eu vou tratar só o osso. Não, eu preciso pensar na cadeia muscular, na cadeia articular, preciso pensar nos outros. Ela tem uma osteoporose de lombar, mas eu preciso pensar no joelho, preciso pensar no pé, preciso pensar no ombro. Então, a gente costuma dizer que a gente prefere exercícios globais, que te trabalham como um todo, né? Que você é, e de acordo com as suas necessidades. Então, sim, para uma osteopenia, por que eu preciso de exercícios? Para fortalecer os ossos, mas também para fortalecer articulações e músculos que vão ajudar a diminuir a pressão nesse osso. Então, sim, eu preciso trabalhar no conjunto todo, tá? Ok. E qual é o melhor tratamento para quem tem pinçamento do nervo ciático? Ó, a gente tem duas situações aqui.
Se você tem, porque na verdade são três situações. A gente tem o porquê que esse nervo ciático está pensando. Eu tenho 1000 razões que podem fazer com que o nervo ciático pince. Pode ser uma hérnia de disco, pode ser um abaulamento discal, pode ser uma síndrome do piriforme, que não é na coluna, mas é no glúteo. Aí você sente uma dor no glúteo que desce para as pernas. Então, primeiro a gente precisa entender o porquê que está pensando esse nervo. É a primeira coisa. O que está fazendo pensar? Então, a gente precisa investigar isso para conseguir tratar. Depois que, no tratamento, primeiro a gente vai cuidar da fase aguda desse tratamento do nervo ciático. Se for uma síndrome do piriforme, por exemplo, ela é tratada para você não ter mais. Se for uma hérnia de disco, a gente entra em uma condição crônica, que aí depois... A Aline caiu. Gente, a Aline caiu. Vamos aguardar que ela retorne. Enquanto isso, se alguém mais lembrou de alguma questão, me fala, que eu anoto aqui para perguntar na sequência. Eu anotei tudo que vocês colocaram no grupo. Voltou. Eu caí aqui. Olá. Ainda bem que você é novinha, né? Ainda bem. Desculpa. Então, voltando ao meu ponto. Depois que você tratar a fase aguda da dor ciática, né, do pinçamento no nervo ciático, a gente vai para a fase para manutenção desse tratamento, que são os exercícios físicos. Então, seria bom depois do tratamento, e o tratamento geralmente é fisioterápico. Às vezes, se é uma hérnia de disco, precisa de cirurgia, mas é outra questão. Então, falando de um tratamento fisioterapêutico, a primeira fase é o tratamento fisioterapêutico, dependendo da dor ciática que você tá, mas geralmente é. E aí, depois que passar do tratamento fisioterapêutico, o tratamento fisioterapêutico consiste em tirar esse quadro agudo de você, melhorar a dor, trazer mais mobilidade. Então, a gente faz um monte de aparelhos, de recursos terapêuticos, de exercícios para tirar essa condição de dor aguda. Depois que passou disso, você vai para manutenção. Aí é bom uma hidroginástica, um pilates, um treinamento funcional para você fortalecer o seu abdômen e tirar a pressão um yoga, para você tirar a pressão da lombar, ou também fortalecer, se for uma síndrome do piriforme, fortalecer os glúteos para tirar essa pressão e não tensionar mais. Então, são duas fases, tá? Ok. O Zoom nos avisou que nós temos 8 minutos. Nós temos 12 perguntas, né? E aí tem também o seu fechamento. Então, eu acho que a gente fazendo mais uma ou duas, dá para a gente fechar, sair e voltar, né? Ok. A colega pergunta se ela está tomando alendronato de 70 uma vez por semana. Só que toma em jejum e isso ataca o estômago, né? Normal. Aí ela quer saber se tem alguma coisa que substitui o alendronato. Então, o alendronato ele é um remédio usado para osteopenia, né? Então, são duas situações. Para a questão medicamentosa, tem remédios que podem trocar, mas aí o médico precisaria ver. Só que você pode usar alguns remédios para proteger seu estômago em relação ao alendronato. Mas sempre que a gente fala de remédio, tem que passar para o médico antes, né? Então, ele teria que ver. Mas eu te aconselharia a fazer exercício físico, porque você sentiria menos necessidade do alendronato, dependendo de como você tá com essa osteopenia. Mas isso tudo, como é um caso específico, a gente precisa passar com um médico para ver essa questão do remédio mesmo. Aí é mais personalizado, né? Tudo é personalizado, mas aí é um pouco mais.
O alendronato seria para melhorar a absorção do cálcio? Exato, Sim, né? exato. Uhum. Tá. Exatamente. Mas tem, por exemplo, às vezes usa-se vitamina D em conjunto, Também. mas aí precisa ser usa-se vitamina D mais cálcio, né? Mas aí precisa ser com o endócrino, quem está tratando dessa osteopenia com você, tá? Certo. Eu vou fazer só mais uma, então, e a gente tira uma foto e vai para o segundo tempo, tá? A pessoa pergunta qual é o melhor exercício para espondilolistese grau 3. Perfeito. Ó, espondilolistese, só para deixar mais tranquilo para vocês, que nunca Esse ouviram esse palavrão? nome, que nunca ouviram esse nome grande, é o escorregamento da vértebra. Geralmente no final da lombar. A coluna, na verdade, ela é grandona, a lombar é a parte final aqui das costas, e no finalzinho da lombar, geralmente acontece esse escorregamento. O que acontece? O melhor exercício é fortalecer o abdômen, para eu tirar a pressão dos músculos da lombar. Então, sempre que eu tenho uma dor na lombar, o tratamento é fortalecer, lógico, juntamente, né? Essa pessoa que está com espondilolistese grau 3, o ideal é fazer fisioterapia para tirar as tensões musculares, para a gente fazer uma liberação miofacial nesses músculos, para a gente também fazer um aparelho de analgesia para tirar um pouco dessa dor. Então, o ideal é fisioterapia, mas dentro dos exercícios, que foi a pergunta, são exercícios de abdominal, tá? Para a gente tirar a pressão. E também fortalecimento de coxa, porque sempre que eu ando, se ela tem espondilolistese, ela vai ter a pressão nessa lombar. Então, para a gente fortalecer a coxa, ok? Ok. Gente, antes da gente ir para o segundo tempo, vamos fazer aquela carinha de conteúdo para eu tirar uma foto? Carinha de quem tá gostando, hein, gente? Carinha de conteúdo, aprendeu muito, tá amando a Aline. Por favor. Isso aqui depois vai para as redes sociais. Ai, que chique, nossa. Ai, que lindinhas. Só a Vilma que eu não consigo ver, gente. Hoje é 21, né? Pronto. Então, é o seguinte, eu vou... Nossa, por que vocês pararam? Agora sim. Faltam 4 minutos. Alguém ainda tem alguma questão para fazer? Porque eu estou seguindo aqui, que vocês me passaram durante a semana. Foram 12 questões só. Então, se alguém tiver... A Leda? Fala, Leda, assim eu já anoto aqui, a Aline também ouve. A Leda tá muda. Eu vou abrir o microfone dela. Abre, Leda, estou pedindo para você abrir. Tá vendo? Meu pedido? Não. Aqui, agora? Isso. Eu queria perguntar para ela, Júlia, eu tenho muito estalo no pescoço e dói. De repente ele faz assim, já... De repente, assim, se isso é alguma... Não sei, tudo bem que a idade velha está encrengando, mas o negócio está feio. E Ó, às vezes está secando. Leda, eu vou te deixar tranquila, acho que a gente responde no próximo tempo, mas não é só a idade, tá? Na verdade, não é positivo, mas não é só a idade. Tem muita gente jovem com dor no pescoço, mas a gente fala na próxima. Acho que vai cair, né? Ok, obrigada. Ok. Imagina. Meninas, nós saímos e voltamos em seguida, ok? Vou derrubar todo mundo. Até já.